E aí pessoal, Eric aqui, e hoje vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu no fim do semestre passado. Então, fim do semestre passado a gente estava fazendo estudo dos gases, onde a gente viu sobre transformação isobárica, isocórica e isotérmica. Ah, Eric, isocórica? Isocórica é a mesma coisa que isovolumétrica, tá bom? Então a gente estava vendo essas três tipos de transformação, que é quando nós temos pressão, volume e temperatura constante. Então, mudando aqui para a nossa lousa, certo? Então, nós temos esses três tipos de transformação gasosa. Esses três principais. Primeiro, quando o gás está a uma pressão constante. O que acontece? Vou desenhar um gráficozinho aqui de pressão por volume, que é o gráfico mais usado, certo? Então, quando nós transformamos um gás que está no estado a uma pressão constante, essa pressão não pode variar, ou seja, o gráfico não pode nem subir nem descer. Então, ele vai andando na horizontal assim, certo? Essa é uma variação com pressão constante. E aí, essa pressão constante, a transformação vai ser volume dividido pela temperatura inicial, volume inicial dividido por temperatura inicial, é igual a volume final dividido por temperatura final. O segundo é quando nós temos volume constante, que é a chamada isométrica, isovolumétrica, ou como eu aprendi no meu tempo, rapaz, eu me sinto velho falando isso, isocórica. A isocórica, desenhar de novo o gráfico, não sei por que eu apaguei ele. A isovolumétrica é quando nós temos aqui um estado A e esse volume não pode variar. Volume é o eixo de baixo, então o gráfico não pode ir nem para a esquerda e nem para a direita, então ele sobe em linha reta. Teoricamente é em linha reta, viu? Ele sobe paralelozinho ao eixo da pressão. E aí, quando ocorre uma transformação isométrica, o cálculo que a gente faz é que a pressão inicial dividida pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final. Agora vamos para o terceiro. Que o terceiro é o mais fácil de entender, porém é o mais difícil de ver no gráfico. Por que, Eric? Simples. Isso aqui que eu quero. Simples. Isotérmica é quando a temperatura se mantém constante. Ok? A temperatura não varia. E aí nós temos que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. E aí você me pergunta, Eric, por que é difícil de ver no gráfico? Porque o gráfico ele é de pressão por volume. Cadê temperatura nisso? Se a gente fosse transformando de pouquinho em pouquinho, sem alterar a temperatura, a gente ia ver que o comportamento ia seguir esses pontinhos aqui. Cada etapa da transformação de A para B, ele vai seguindo esses pontinhos. E aí o gráfico da transformação isotérmica é uma curva. Tanto que nós temos a definição de curva de isoterma. Deixa eu desenhar maior aqui para eu explicar para vocês. Um gráfico de pressão por volume. Ok. Então o que acontece? Nesse gráfico, as isotérmicas são definidas em várias curvas. Então nós temos a curva de uma aqui, de outra aqui. Temos várias curvinhas aqui.
E aí o que acontece? Qualquer ponto nessa primeira curva está uma temperatura A. Qualquer ponto nessa curva aqui está numa temperatura B. E por aí vai. Temperatura D. E aí, com isso, quando a gente vai estudar a transformação isotérmica, o que acontece? Se ele está nesse ponto aqui, ele tem que seguir em cima dessa curva aqui para se manter uma isotérmica. Se estiver nesse ponto aqui, ele tem que se manter nessa curva para ser uma transformação isotérmica. Se ela passar para outra curva, não é mais isotérmica. Então, o formato da isotérmica é uma curvinha mais ou menos assim, certo? Não tem muita questão pegadinha envolvendo curva de isotérmica, então não se preocupem com questões pegadinhas, dizendo, não, essa curva é do isotérmica, essa curva aqui muito parecida não é, porque muda. Não se preocupem. Passando agora para o próximo ponto, que é a equação de Clapeyron. Não, minto, tá faltando uma coisa, que é a Lei Geral dos Gases. Eu já ia esquecendo da Lei Geral dos Gases. Então, o que acontece? Isso é para quando uma das 3 variáveis que a gente estuda, que é pressão, volume e temperatura, é quando uma dessas 3 variáveis é constante. Mas quando nenhuma é constante? Quando nenhuma delas é constante, a gente tem a Lei Geral dos Gases, onde a gente diz que pressão inicial vezes volume inicial é 1, dividido por temperatura inicial, vai ser igual pressão final vezes volume final, dividido por temperatura final, certo? Isso aqui é uma transformação que não é nem uma isobárica, nem uma isométrica, nem uma isotérmica. Agora, por que essa fórmula existe? Simples. Porque no estudo dos gases foi identificado que quando a gente faz pressão vezes volume dividido por temperatura, isso aqui dá uma constante. Obviamente, quando é um gás ideal e quando essa quantidade de gás não se altera. Eric, você não está querendo falar volume? Não, estou querendo falar quantidade. Por quê? Como é que eu mediria a quantidade de um gás? A quantidade de um gás é medida pelo seu número de moléculas ou número de mols. A quantidade de mols. Já que medir molécula por molécula é chatinho, a gente pega logo mol, que é uma carrada. E aí foi descoberto essa relação. Pressão vezes volume dividido por temperatura é igual ao número de mols, porém não era igual exatamente ao número de mols. E por isso foi criado a constante R, que é a constante universal dos gases. E feito todos esses estudos, nós finalmente chegamos na equação de Clapeyron. Que a equação de Clapeyron é pressão de um gás vezes o volume de um gás é igual ao número de mols desse gás vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. O famoso e tão odiado PV igual a nRT. Ok? Ok. Então, só explicando. Pressão, volume, número de mols, temperatura. Esse R é a constante dos gases.
Bora pra questãozinha? Questãozinha bonitinha. Calma aí, só um instante. Pronto, agora sim tá certo. Bora lá. Em condições tais que um gás se comporta como ideal, as variáveis de estado assumem os valores 300 Kelvin, 2 metros cúbicos e 4 vezes 10 a quarta Pascal. Não estado A. Então vamos copiar aqui. Estado A. Ele tem 300 Kelvin, 2,0 metros cúbicos e 4 vezes 10 a quarta Pascal. Tá, e o que é cada um desses? Kelvin é a unidade de temperatura. Então, temperatura A é igual a 300 Kelvin. E é muitíssimo importante estar em Kelvin. Se você não resolver essa questão com a temperatura em Kelvin, você vai achar o valor errado. Metro cúbico é a unidade de volume, então volume A é igual a 2 metros cúbicos. E Pascal é a unidade de pressão. Pressão A é igual a 4 vezes 10 a quarta. Ok, anotamos os dados do estado A. Sofrendo certa transformação, o sistema chega ao estado B. Tá, bora lá, estado B. Em que os valores são 450 kelvins e 3 metros cúbicos. E P. O valor de P em Pascal é? Então bora lá, com calma. No estado B nós temos a temperatura B, que é 450 Kelvin. Nós temos o volume B, que é 3 metros cúbicos. E a pressão B, que é P. Certo? De novo, como é que você sabe que esse é temperatura e esse aqui é volume? Pela unidade. Kelvin é a unidade de temperatura. E aí, como é que a gente resolve? Simples. Pressão A vezes volume A dividido por temperatura A é igual a pressão B vezes volume B dividido por temperatura B. Pressão A é quanto? 4 vezes 10 a quarta. Vezes o volume A, que é 2, dividir pela temperatura A, que é 300. Isso é igual a pressão B, que é P, vezes o volume B, que é 3, dividido pela temperatura B, 450. Quem for querer se adiantar, a gente pode cortar 0 com 0 aqui. Os cortes só podem ser feitos ou na horizontal ou na vertical, nunca na diagonal, viu? Ok, continuando aqui, 4 vezes 2, 8 vezes 10 a quarta. Dividido por 30 é igual a 3P dividido por 45. Ah, Eric, você não vai multiplicar esse 10 a quarta aqui, não? Esse 10 a quarta aqui não? Não vou. Por quê? Porque a maioria das respostas está com esse 10 a quarta. E todas as respostas estão em notação científica. Então, para que eu vou desfazer a notação científica se eu vou precisar refazê-la? Enfim. E aí nós temos esse impasse aqui. O que a gente faz? Meio pelos extremos, ou cruz credo. Certo? Passando bem para cá. Não, vou passar lá para cima mesmo. Lá para cima. Vou separar aqui. Pronto. Então bora lá. O que acontece? Nós temos
30 vezes 3 dá 90p. 8 vezes 45 dá 32, 360, se eu não me engano. Vezes 10 à quarta. Olhe que eu só multipliquei, ou da cor, só multipliquei 8 com 45. Então o 10 à quarta ele continua aqui, viu? Não se esqueça dele. Então bora continuar. Eu quero o valor de P. Então eu vou passar esse 90 para o outro lado. E aí, quando eu passar o 90 para o outro lado, como é que eu faço? Agora o Google resolveu atrapalhar. Eu quero o valor de P. Para ter esse valor de P, eu vou passar o 90 para o outro lado. E aí vai ficar como? P é igual a 360 vezes 10 à quarta dividido por 90. Quando nós temos multiplicação e divisão, não importa quem vem primeiro. Então, ao invés de dividir 90 por isso tudo aqui, ao invés de dividir tudo por 90, eu vou dividir só 360 por 90. Entende? Porque senão eu ia ter que desfazer a notação científica e ia ficar mais difícil o cálculo. Agora vamos lá, 360 dividido por 90. Eu vou cancelar 0 com 0. Fica 36 dividido por 9, o que é bem mais simples de resolver. E P vai ser igual a 4. 4 vezes 10 à quarta Pascal. Resposta da questão: 4 vezes 10 à quarta, que é o item C. Muito simples, muito simples. Não teve nem graça. Ok. A câmera não ficou na frente de nada, não? Não, não ficou. Ótimo. Passando para a próxima questão. Essa questão é mais fácil que a anterior. O pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada quadrada, a uma temperatura de 14 graus Celsius. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura se elevou para 55 graus Celsius. Determine a pressão interna correspondente, desprezando a variação do volume do pneu. Opa! Desprezando a variação de volume do pneu, ou seja, volume inicial é igual a volume final. Se isso ocorre, é uma transformação isométrica. Então tá certo. Eu que agradeço. Mas tem um detalhe. Grau Celsius. Grau Celsius está aqui para nos complicar. Então a gente tem que achar essas temperaturas em Kelvin. Primeiro vamos só anotar os valores, certo? Então nós temos a pressão inicial, que é 21 libras. A temperatura inicial, que é 14 graus Celsius. Mas eu quero saber onde é que esse cara mora que faz 14 graus Celsius. Ô inveja. Pressão final. A gente não sabe. E temperatura final, 55 graus Celsius. Ok, só que essa temperatura a gente tem que converter para Kelvin. E como é que é a conversão para Kelvin? Vamos lá, voltando para o segundo ano. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Como os dois estão sendo divididos por 5, cancela 5 por 5.
temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, é só eu somar 273 na conta. Olha aí que simples. Perdão pelo gira-gira aí. Então, bora voltar para a questão. Certo? A gente precisa da temperatura em Kelvin. E a gente está vendo que transformar para Kelvin é só somar 273. Então, 14 mais 273 dá 287. 55 mais 283 dá 328. Pronto, agora com esses valores dá para resolver. Então, é uma transformação isovolumétrica. Pressão inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final dividido por temperatura final. E aí, com isso, nós temos... Passar por cá para o lado. Pressão inicial 21 libras dividido por temperatura inicial 287 é igual a pressão final, que eu não sei, a gente pode chamar de P, pode chamar de X, pode chamar do que quiser, dividido por 328. E aí, se você tiver com o que simplificar aqui, ótimo. Se não, cruz credo. E aí nós vamos ter, passando para cá para baixo, 287p é igual a 21 vezes 328. E aí nós vamos ter que P vai ser igual 21 vezes 328 dá 6.880. Dividido por 287. Essa divisão vai dar 24. Então essa pressão vai ser de 24 libras por polegada quadrada. Libras por polegada quadrada, ou então, como é chamado no populês, só libras. Então essa não é uma questão difícil, ela só é chatinha por conta das contas. Mas ela é uma questão boa, muito boa por sinal. Próxima questão. E a última que eu separei. Determine o número de mols de gás que ocupa o volume de 90 litros. Este gás está a uma pressão de 2 atm e uma temperatura de 100 Kelvin, dado R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Agora vamos lá. Essa questão ele não traz uma transformação gasosa. Então a gente não vai usar P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Não, a gente vai usar Clapeyron. Eu acho que o nome do indivíduo se escreve assim, não tenho certeza. Então a gente vai usar Clapeyron, que é pressão vezes volume é igual a número de mols vezes constante dos gases vezes a temperatura. PV igual a nRT. Bora lá, quais são as informações que nos deu? Ele está a uma pressão de 2 atm, um volume de 90 litros. O número de mols é o que a gente quer saber. Constante dos gases ele deu aqui 0,082 vezes a temperatura em 100 Kelvin. Eric, não tem que transformar nada? Não. Porque, bora lá. Volume ele deu em litros. Aqui na constante está em litros. Pressão ele deu em atm. Aqui na constante está em atm. E a temperatura ele deu em Kelvin, aqui na constante está em Kelvin. Então tem que estar tudo
na mesma unidade. Todas as temperaturas na mesma unidade, todos os volumes na mesma unidade. Se aqui, ao invés de ser litros, ele trouxesse em metros cúbicos, aí sim a gente teria que converter alguma coisa. Mas todos os volumes estão sendo na mesma unidade, todas as temperaturas na mesma unidade e todas as pressões na mesma unidade, então a gente pode simplesmente fazer o cálculo. Então bora lá. Primeira parte, 2 vezes 90 dá 180. É igual ao número de mols vezes 0,082 vezes 100 vai dar 8,2. E aí eu pego esse 8,2 e jogo para o outro lado. O número de mols é igual a 180 dividido por 8,2. E quanto é que vai dar isso? Quanto será que dá? Essa divisão vai dar 21,95 e lá vai cacetado porque é uma dízima periódica. Porém, a gente pode arredondar isso para 22 mols. Ok, pessoal. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula tenha sido boa. Eu quero que vocês comentem o que estão achando das aulas, certo, pessoal? Estou esperando o comentário de vocês. E eu vou passar uns exercíciozinhos para vocês resolverem. Ok? Então é isso. Um beijo e até a próxima.